Boa noite a todos. Vamos iniciar essa sessão com a oração que o Senhor nos ensinou. Assim na terra como no céu. O nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos iniciar então. O que é o motivo dessa reunião aqui? O motivo dessa reunião é levar esclarecimento para a população colorense, tirar dúvidas. Se alguém tiver dúvida, pode perguntar. O que nós queremos aqui é que essa reunião seja uma reunião justa, que traga para a população muito esclarecimento sobre o que está acontecendo aí pela cidade. Excelentíssimo presidente, excelentíssimos vereadores, excelentíssima vereadora Lúcia, aos presentes aqui, aos serventuários da casa, boa noite. Vamos dar início à segunda sessão extraordinária da Câmara Municipal de Colônia. Como o presidente já adiantou, a pauta de hoje é para analisar os documentos encaminhados pelo Executivo Municipal em resposta ao ofício da Câmara Municipal número 5 de 2025. Resumindo, um breve resumo, a Câmara oficiou a Prefeitura para apresentar os extratos de todas as contas no município. A Prefeitura, em contrapartida, fez um ofício, resposta e também uma solicitação. Então eu vou ler na íntegra o referido ofício. Senhor presidente, nós vereadores, com nossos cordiais cumprimentos, sigamos no presente para expor e requerer o que se segue. Realizado o fechamento financeiro de dezembro de 2024, bem como liberados os acessos às contas da Prefeitura, podemos trazer a Vossas Excelências as precisas informações sobre a situação financeira do município. Conforme se pode verificar nos anexos documentos, o déficit financeiro do município é de R$ 1.171.884,46. Anexamos os relatórios preliminares das dívidas encontradas no município de Colônia, noticiando o seguinte: restos a pagar no valor de R$ 1.234.106,57. Dívidas a pagar a longo prazo, FEAM, R$ 5.786,17. Dívidas a pagar referente a contrapartidas de convênios, R$ 187.275. Dívida a pagar no exercício anterior, CEMIG, R$ 34.641,15. Vale destacar que o débito é de R$ 39.181 e havia um saldo de R$ 4.540,80. Esclarecemos que os restos a pagar estão detalhados por fonte, havendo dívida de R$ 1.234.106,57, sendo que havia saldo apenas de R$ 289.924,43. Por fim, cabe-nos lembrar que realizamos o pagamento da folha dos servidores efetivos referente a dezembro de 2024, com recursos que entraram nos cofres em janeiro de 2025. Este fato gerou desfalque financeiro para o pagamento da folha de janeiro de 2025, que deve ser paga nos próximos dias. Ocorre que, para o pagamento da folha de janeiro, não há, até o momento, saldo suficiente, o que vem nos causando preocupação. Embora haja disponibilidade financeira para alguns recursos vinculados, a maioria não pode ser utilizada para a folha de pagamento, devido a restrições estabelecidas em suas resoluções. Diante disso, sabendo que foi deixado saldo nos cofres da Câmara Municipal referente ao exercício de 2024, solicitamos a Vossas Excelências a devolução deste valor para nos auxiliar nos compromissos financeiros de recursos próprios. Caso haja qualquer necessidade, a tesoureira, senhora Laiane Cristina Ferreira Marques, juntamente com o assessor jurídico, Dr. Tiago Antônio Mansur Pantuso, estão à disposição para comparecer a essa respeitável Câmara e prestar esclarecimentos.
ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e apresentamos nossos votos de estima e consideração por vossas excelências e por essa respeitável caso legislativo. Passo a palavra ao presidente. Gente, eu tinha até esquecido aqui, peço a desculpa. A Cecília não pôde comparecer por motivo de saúde. E é sobre isso. O Gislene, qual o valor sobre dívida o prefeito deixou ao município? O valor que o município, a gestão anterior, deixou de pagar, está correto em relação ao que eles responderam, que é R$1.234.106,57. Mas também tem uma disponibilidade financeira que está divergente do que eles falaram e tem também outros valores vinculados que eles omitiram a estar falando. Essa divergência aí está em que valor? Dessas despesas, né, no total, que eu falei, de recurso próprio, foi deixado empenhado R$805.406,15, com uma disponibilidade financeira de R$154.879,78. Ou seja, sem recurso financeiro, sem disponibilidade financeira, somou-se um montante de R$650.526,37. Então, ou seja, eu considero que a despesa do município que foi deixada sem disponibilidade financeira, que está sendo chamado de dívida, é este montante, R$650.526,37. Qual o total de recursos que ficou em caixa? O total de recursos que ficou em caixa, geral, soma-se R$2.738.019,26. Esse valor, esse montante, eles mandaram pelo impresso, que é o demonstrativo de movimento numerário, mas só que não citou esse montante no ofício. Sim. Se algum vereador quiser, fazer alguma pergunta a ela, esclarecer alguma coisa, está aberto aí. Eu tenho aqui como comprovar o demonstrativo de movimento numerário, que tem esse montante, se vocês, senhores, quiserem verificar. E tem aqui também o montante das despesas que passaram como resto a pagar processado e não processado. Dentre elas, tem de vinculado que ficou em conta a van, que inclusive chegou até semana passada, ela custou um montante de R$271.990 e deixou esse recurso em conta. Perfuração de 2 poços artesianos, que ficou para ser executado, ou iniciou e vai finalizar agora na gestão atual, que soma R$123.439,78. Esses recursos todos ficaram em conta. E alguns outros aqui, como uma medição de ampliação da UBS, reforma, ampliação, adequação, R$28.477,14, que também tem disponibilidade financeira, e alguns outros aqui pequenos. E, enfim, o montante deixado sem disponibilidade financeira, de acordo com esses meus relatórios aqui, soma R$650.526,37. Boa noite a todos. Ô Gislene, esses 600 mil aí, tá na questão do recurso próprio? Sim, a gente deixou, a gestão anterior deixou sem essa disponibilidade, porque 650 mil é de recurso próprio. O recurso vinculado, nós deixamos empenhados, todos têm disponibilidade financeira até a maior. Aqui, para ficar mais esclarecido. Eu queria saber se a fonte para, vamos supor, ficou tal recurso determinado, na qual área? Para investir em que, no caso? Ficou? O montante, o total que ficou, R$2.583.139,48 é de recursos vinculados. Para a educação, está dentro desse montante, ficou R$800.649,65. Para a saúde, R$769.530,27. Para o social, R$513.659,24. Para a cultura, R$8.669,93. E outros, R$490.630,39. Dentro desse outros aqui, tem um montante de R$301 mil para aquisição do trator agrícola. Então, deu um montante de R$2.583.000
139,48. Esse é de recursos vinculados que ficou em conta. E de recurso próprio ficou 154, 879 e 78. Só que a gente deixou uma despesa de 805, 406 e 15. Ou seja, se eu diminuir a disponibilidade financeira, a gente deixou um déficit, né, um total de despesa, para a qual gestão pagar de 650, 526 e 37. E eu quero falar aqui também sobre o valor aí que eles estão mencionando aí o tempo todo. Realmente ficou 324 mil, né, no caixa da prefeitura. Não estou escondendo isso da Câmara, não estou escondendo isso de ninguém. O que acontece? Os 3 últimos anos foi feita a devolução. Agora, nesse ano, né, foi um ano eleitoral, infelizmente essa devolução não foi feita, entendeu? Eu não tenho a obrigação de devolver esse dinheiro, uma vez que o município, horas nenhuma, fica prejudicado em relação a isso, porque a própria prefeitura vai descontar isso mensalmente, ninguém vai ficar, né, sob prejuízo. E uma coisa que eu posso garantir, aonde esse dinheiro for, eu bato no peito e vou mostrar onde esse dinheiro está. Pode ter certeza que não vai ter nada escondido aqui não. Aqui vai ser com transparência e respeito com a população. Só lembrando, pessoal, que se esse valor aí de 324 mil fosse devolvido até o dia 31/12, porque ele trata-se de arrecadação do ano de 2024, as despesas, o déficit, né, de 650 mil cairia pela metade, ia cair para 326 mil. Então, no final do ano, nós estávamos contando com essa devolução, mas a gente acabou não recebendo ela. Então, iria ser a metade desse valor de despesa deixada para a gestão atual. Ouvindo todas as versões, o que eu concluo, do meu ponto de vista, o dinheiro de 300 mil tinha em caixa referente ao mandato anterior, que no meu ponto de vista deveria ter sido devolvido, já que a prefeitura tinha essa despesa para poder cumprir com seus deveres, certo? Nós, como vereadores, não fomos consultados nessa situação, certo? E agora também nós temos o valor em caixa e a prefeitura em si está apertada para poder cumprir com as suas demandas também. Tem servidor para receber, como diz o presidente, o servidor não vai deixar de receber por causa dessa devolução. Claro que não, mas referente, o prefeito atual pegou o valor que entrou agora em janeiro e pagou referente a dezembro. No meu ponto de vista, nós já discutimos internamente, não será devolvido o recurso. No meu ponto de vista, eu acho que deveria devolver sim, para poder ajudar as demandas lá dentro da prefeitura. Porque eu acho que os poderes têm que andar juntos, certo? Um ajudando o outro. Se errou lá atrás, por que nós vamos errar agora? Essa demanda, ela vai ser contínua. Se o dinheiro não entrar lá agora, o que pagou o janeiro pagou dezembro, o fevereiro vai pagar o janeiro, e aí você vai virando essa bola de neve. Não quer dizer que esse recurso que está aqui vai pagar tudo, mas vai ajudar um pouco, o mesmo que iria ajudar no mandato anterior. Eu quero deixar bem claro a minha posição, porque quando sair lá na rua, a minha posição é essa. Se fosse no mandato anterior, eu votaria a favor para devolver, e neste mandato, se fosse consultar nós para poder votar, eu votaria também para poder devolver. Porque o meu intuito de vereadora é sempre fazer o justo com todos, independente de qual está lá. A gente tem que fazer o melhor para a população, porque o servidor não pode atrasar para devolver, porque ele tem contas a pagar, o mercado gira em torno do que o servidor recebe. É uma loja, é um mercado, é todos os comércios do município. Ele gira em torno que o aposentado recebe e o que o servidor recebe. Então eu acho justo o prefeito que lá estiver pagar seu servidor em dia. O servidor não pode atrasar um dia sem receber. E eu vou estar aqui, eu vou lutar para isso. Tá? Então essa questão foi muito clara, foi muito bom ter trago esse esclarecimento aí. Do recurso que lá ficou, porque na mentalidade do povo não ficou recurso, foi divulgado que não ficou recurso. Eu sou muito justo com as coisas. Já que ficou recurso, tem que esclarecer mesmo. Tem que pôr
na real situação que, se tivesse devolvido, o recurso que iria pagar seria bem menos. O prefeito anterior, que era o presidente nosso anterior, ele errou, porque ele tinha o poder de devolver. Ele poderia ter devolvido para poder colaborar lá, e não fez. Agora também está acontecendo da mesma forma. O presidente agora, ele vai ter que devolver uma hora. Não sei se será nesse mandato agora, ou se será no próximo mandato. Porque quando chega o dezembro, se não gastou dinheiro, não tem demanda para gastar dentro da Câmara, esse dinheiro tem que ser devolvido para a Prefeitura. E quem decide o que vai ser gasto lá dentro da Prefeitura é o prefeito. Quando ele cai nos cofres da Prefeitura, mesmo que nós fizermos indicação, ele aceita se ele quiser. Porque nós já discutimos isso aqui nos mandatos anteriores. Então, as coisas têm que ficar claras para a população. O que está acontecendo é isso, e o que eu acho justo, que nós devemos andar juntos. Aqui em Prefeitura, porque o município é um município pequeno, nós temos que lutar para desenvolver o nosso município. Sem politicagem, sem nada disso. O intuito de todos é o desenvolvimento do município. Obrigada. Boa noite a todos. O presidente da Câmara quer dizer que eu queria saber, queria que o prefeito estivesse presente aqui, o prefeito, para me saber por que ele dobrou esse dinheiro no dezembro. No tempo que ele estava na presidência da Câmara aqui, ele mandava todo o dezembro, ele mandava o dinheiro. Agora, por que ele não mandou esse dinheiro? Porque estava o prefeito, o Sagitário, o prefeito, por que ele não mandou o dinheiro para ele? Talvez se ele tivesse mandado o dinheiro para ele tinha acertado com o funcionário. Você entendeu? Eu queria que ele estivesse presente aqui para perguntar para ele por que ele não devolveu esse dinheiro. Alguma coisa aconteceu, né? Alguma coisa aconteceu. Eu queria ver pessoalmente para ele estar vendo aqui. Infelizmente não está aqui presente. Talvez não foi convidado também, né? Ô vereador, o executivo depende desse dinheiro da Câmara para fazer o pagamento dos servidores públicos? No meu ponto de vista, não. Não depende para poder fazer como ele colocou no ofício. Esse recurso vai ajudar. Vai ajudar nas demandas do município. Porque estamos vendo aí que tem muito gasto. É muita coisa para poder tocar para frente. Então, iria ajudar. E não quer dizer também que ele ia pegar esse recurso sem pagar servidor, não. Poderia sim priorizar o servidor. Se o recurso cair lá amanhã, a nossa cobrança vai ser para ele priorizar o servidor, porque o comércio tem que girar, o município tem que arrecadar para poder gastar. Então, no meu ponto de vista, é isso. Sim. Vereador, quando você foi presidente da Câmara, você tinha alguns projetos em mente para executar? Quando eu fui presidente da Câmara, tive uma busca, uma economia para poder construir esse prédio que aqui está. Economizar 200 e tantos mil reais para poder tirar o prédio do chão e levantar. Foi a economia que todos nós concordamos, em conjunto, todos os vereadores que lá estavam naquela época, optou em fazer essa economia para nós poder sair do aluguel. Pois é, vereador, assim como você tinha projetos em mente, eu também agora na posição de presidente da Câmara, eu também tenho projetos em mente para me executar. E vou abrir a palavra se algum de vocês quiser falar alguma coisa aí. Está aberto. Eu quero fazer uma pergunta. O dezembro é pago em janeiro? Na verdade, todo mês é pago no mês subsequente. Profunda. Então o recurso que pagar em janeiro, dezembro cai em janeiro. Sim e não, porque até então, o que acontece? O SADI, a vontade dele era de ter pago tudo, né? Só que no final do ano a gente encontrou a gente teve alguma surpresa. A gente contava com alguns recursos que iam do Estado, não veio. A gente contava com o recurso da devolução da Câmara, porque dá para acompanhar a disponibilidade financeira da Câmara, acabou não devolvendo. Então a vontade do prefeito Sadi era pagar tudo, toda a folha de dezembro, não deixar nada para a atual gestão. Esse era o sonho dele, a vontade dele. Mas infelizmente não deu certo. Entendeu? A palavra. Boa noite. Boa noite a todos vocês. Primeiramente,
eu quero agradecer a presença de todos, agradecer a todos o presidente, agradecer a todos os vereadores. Eu acredito o seguinte, igual a Gislene falou aqui, se o dinheiro, também na minha opinião, teria que ser devolvido em dezembro, certo? É o correto. Mas igual ela deixou bem claro, mesmo se tivesse devolvido o dinheiro, tinha diminuído a dívida, mas ainda, segundo o que eu ouvi ela falando, ainda ia ficar 300 e poucos mil. Significa que a coisa não é fácil para o município, né? Porque o ex-prefeito, ninguém pode falar que ele é uma pessoa desonesta, que ele é uma pessoa honesta, que nós todos sabemos disso, da índole dele, é uma pessoa honesta, uma pessoa correta. Então, realmente, é porque ele não tinha o recurso. Senão, é claro, como você falou, ele ia querer deixar tudo certinho, né? Ele fez 2 mandatos bons aí, ele não ia querer sujar a imagem dele por causa do final de ano. Então, eu acho o seguinte, respeito à decisão do presidente, qual for tomada, só que eu acho o seguinte, nós não podemos, Câmara e Prefeitura, a coisa é difícil, nós não podemos ficar com a Câmara não pode ficar com briga com o Executivo, porque senão quem vai ser penalizado é o povo. A verdade é essa. Porque quando a gente sobe um palanque lá na campanha, a gente fala, hoje nós vamos lutar junto com o melhor para todos os municípios. Só que a gente sabe que nem tudo é mais de rosa, porque está aí uma prova clara aí que o Sadio é um cara honesto, ninguém tem isso para falar dele, a verdade é essa. E, infelizmente, não teve recurso que deu para ele cumprir todos os municípios, né? É todo o compromisso que ele tinha de cumprir em dezembro. Porque se tivesse o recurso, é claro que ele ia cumprir. Então, está a prova disso, o início de mandato. É muito difícil para qualquer prefeito, seja ele o prefeito que entrar, né? Porque tem as despesas, a prova que não deu conta de pagar todas as despesas em dezembro, não foi por desonestidade de ninguém, é porque não tinha o dinheiro, se não tem o dinheiro, como vai pagar, né? Então eu acho assim, que o dinheiro teria que ser devolvido em dezembro, seria o correto, né? Mas se tem esse dinheiro agora, porque a Câmara é o seguinte, por mais que qualquer presidente que passa aqui, ele tem uma coisa em mente para fazer uma obra, a Câmara também não pode estar executando uma obra. A Câmara não pode chegar aqui vou calçar tal rua, eu vou comprar tal rua. Você entendeu? A não ser que tenha um conselho de tudo, mas a Câmara, o dinheiro da Câmara, ele tem a legalidade de ser gasto, né? Mas aonde que existe a briga que você está falando? Não. Aonde que existe isso que a Câmara não está... Eu não falei. Só para me entender. Presidente, eu não falei de briga, eu só falei o seguinte, a Câmara... Você falou. Não, o que eu quis dizer foi assim, a Câmara, o certo da Câmara é caminhar em parceria com a Prefeitura. É claro que vai ter desavença, que nem tudo. Vai ser que vai vir da Prefeitura, a Câmara vai concordar, vai ter desavença. Na hora que vier as desavenças, nós vamos todo mundo tentar ver o que ele errado para nós corrigir. Mas eu falo o seguinte, nós na condição de vereadores hoje, isso é a minha opinião, respeito a de cada um de vocês, certo? Isso é a minha opinião. Nós temos que tentar caminhar junto com o município para tentar beneficiar todos. Porque a coisa não é fácil. Ficou a prova aí que mesmo se a Câmara tivesse devolvido o dinheiro, ainda ia ficar um déficit ainda. Quer dizer, então ficou provado que não é fácil para ninguém, como não está sendo fácil o início do governo agora, por falta de recursos. É isso que eu estou dizendo agora. É o senhor que é o presidente, é o senhor que determina o que vai ser feito com o dinheiro. Isso é óbvio, isso é respeitado por nós todos. Nós vamos trabalhar com transparência. Você pode ter certeza que nós não vamos ser injustos com ninguém. Claro, eu não vou fazer igual algumas coisas que eu estou vendo aí, não. Injustiça com ninguém. Isso eu garanto que eu não vou fazer aqui na Câmara. E nós só estamos dando uma opinião o seguinte, se tem a maneira se tem uma maneira que possa ajudar, se não quer devolver tudo, eu não vou devolver tudo, vou devolver um pouco, né? A Prefeitura vai descontar mensalmente, ninguém vai descontar prejuízo sobre isso, não. Vai descontar como assim? Vai descontar, a Prefeitura vai ter que fazer um repasse para a Câmara. Dentro desse repasse que vai fazer para a Câmara, vai vir descontando mensalmente, até descontar esse valor dos 34 mil que ficou, dos 324 mil que ficou. Mas é legal. Tem ninguém fazendo nada aqui. Mas ninguém falou que você não está fazendo nada de forma ilegal, não. Mas a gente só está dando as suas palavras, dá a entender para a população, não é isso. Eu deixei bem claro aqui, só não nem colocar as palavras, porque eu deixei bem claro aqui. Eu ainda citei, se o ex-prefeito deixou a dívida é porque não tinha recurso. E todo mundo sabe que ele é uma pessoa honesta. E eu estou dizendo agora da dificuldade, não estou defendendo ninguém, eu sou advogado, traz a Câmara de advogado. Eu só estou tentando colocar a minha colocação, entendeu? Se a de vocês não é essa, eu respeito a de vocês, é claro que tem que ser respeitado, mas eu também acho que eu posso expor a minha colocação, não significa que ela tem que ser. Porque todas as vezes que teve presidente da Câmara aqui, eu respeitei a decisão de todos que entrou aqui. Claro. E todos que entrou aqui tinham algum projeto mesmo, claro, que foi executado algum deles. Isso o senhor tem que ativar. E eu, se Deus quiser, da mesma forma. Claro. Por isso eu peço que respeite a minha decisão. Certo. Não vou fazer nada escondido de ninguém, não. Foi 324 mil que ficou aqui na Câmara. Não é nada escondido, não.
Ninguém está falando essa oportunidade discutida, não. Eu acho assim, não sou essa palavra de ninguém, não. Eu venho à população colonense trazer alguns esclarecimentos sobre o vídeo veiculado em rede social sobre suposta dívida de mais de R$1 milhão deixada pela administração anterior, tendo como ex-prefeito Sadir Ribeiro Damas. Considerando as diversas distorções e inverdades, as quais não correspondem à realidade, primeiramente esclareço que este texto é realizado como forma de consideração e respeito à população colonense, a qual merece ser esclarecida sobre os fatos com comprometimento e transparência com a qual a gestão anterior sempre trabalhou. Ainda cabe esclarecer que esse texto esse fechamento é realizado tardiamente, devido ao fato de que a atual gestão teve certa demora em entregar os extratos das contas bancárias, fazendo somente no final de janeiro, quando então foi realizado o fechamento e levantamento da situação financeira deixada pelo gestor anterior. Assim, tecendo algumas considerações, como todos sabem, o município de Coluna é um município de pequeno porte e possui pequena arrecadação, foi o que eu disse, gente, apresentando dificuldades para arcar com suas despesas, aquilo que se paga, que sempre é maior que a sua receita, aquilo que se recebe. Infelizmente, uma triste característica, porque tende a dificultar sua administração. Infelizmente, a baixa arrecadação de nosso município, somada a fatores como elevadas despesas com manutenção de estradas devido à grande extensão de zona rural, limpeza urbana, educação, saúde, dentre outras, aliada a duas grandes despesas que se destacam: alta folha de pagamento dos servidores e manutenção do Hospital Municipal Agostinho Alcântara Aguiar, mantido pelos cofres públicos municipais. Tende a piorar a situação financeira. Outro fator importante que deve ser trazido ao conhecimento da população é que o pagamento dos servidores públicos municipais sempre foi realizado no mês subsequente àquele trabalhado. O que eu falei, a gente trabalha e recebe o mês que a gente trabalhou. Aquele trabalhado, porque sempre aconteceu, mesmo em final de mandato, não tendo sido essa uma situação específica da gestão anterior. Nesse contexto, o pagamento dos salários do mês de dezembro sempre foi pago no mês de janeiro do ano subsequente e assim sucessivamente. Especificamente, no que se refere ao fechamento do exercício de 2024, necessário trazer ao conhecimento da população que, mesmo diante das dificuldades financeiras apresentadas, ainda foi possível à gestão anterior realizar no final de dezembro de 2024 o pagamento de 47% da folha de pagamento dos servidores, referente aos salários do mês de dezembro, incluídos nessa porcentagem a quitação de encargos sociais, o INSS, os quais venceriam somente em 20 de 1 de 2025. No entanto, assim podemos concluir que permaneceu para pagamento em janeiro desse ano 53% da folha de pagamento dos servidores e despesas com pagamento de alguns fornecedores. No entanto, em cumprimento ao artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101 de 2000, a gestão anterior deixou disponibilidade financeira no valor de R$ 154.879,78, tendo como fonte recursos próprios, permanecendo sem disponibilidade o valor correspondente a R$ 650.526,37. Não obstante, também se torna necessário esclarecer
que no que diz respeito à fonte de recursos vinculados, a gestão anterior deixou disponibilidade financeira no montante de R$ 2.583.139,48, assim especificados: R$ 800.649,65 de recursos vinculados à área da educação, R$ 769.530,27 de recursos financeiros vinculados à área da saúde, R$ 513.659,24 de recursos financeiros à área social, R$ 8.669,93 de recursos financeiros vinculados à área da cultura e R$ 490.630,39 de recursos financeiros vinculados às demais áreas da administração. Ainda podemos esclarecer que do montante financeiro vinculado à área da educação, podemos extrair que R$ 646.128,84 é obrigatoriamente destinado à manutenção de transporte escolar. E do valor correspondente às demais áreas da administração, o valor de R$ 301.093,88 é obrigatoriamente destinado à aquisição de um trator agrícola. Cabe ainda esclarecer que dos recursos vinculados, a gestão anterior deixou empenhado e com ordem de serviço autorizada os seguintes valores: R$ 123.439,78 destinados à execução de obra de perfuração de 2 poços artesianos para atender a comunidade dos Piaus e da Matinada de Baixo. O valor de R$ 271.900 destinados à aquisição de uma van para transporte de pacientes da área da saúde, que creio eu que é esse que chegou, né? Outro fato importante a ser esclarecido é quanto ao compromisso de contrapartida referente ao convênio firmado pelo município com a Secretaria de Estado de Educação com o objetivo de aquisição de 2 ônibus escolares, cujo depósito encontra-se pendente, perfazendo o valor de R$ 187.275. Não obstante, cabe à administração dar continuidade às ações deixadas, como citado acima, trazendo mais um investimento para nosso município, bem como solicitar alteração de objeto para a aquisição de mais um veículo de pequeno porte para atender as demandas do transporte escolar, cujo convênio vencerá em 10 de maio de 2025, o que foi iniciado pela gestão anterior sem tempo hábil para finalização. Percebemos assim que, de fato, as informações veiculadas em rede social não correspondem com a realidade dos fatos, uma vez que a gestão anterior não deixou dívidas, mas sim algumas despesas de natureza continuada, a exemplo da parte da folha de pagamento do mês de dezembro, com pagamento realizado no mês de janeiro. Assim, não é verdade a informação de que a folha de pagamento não seria paga no dia 10, por motivo de dívida deixada pela gestão anterior, pois a folha de pagamento do mês de dezembro sempre foi paga no mês de janeiro. Também não é verdade a informação de que a gestão anterior teria deixado dívida, já que foram deixados recursos vinculados e disponíveis. Ao contrário das informações veiculadas, a gestão anterior deixou disponibilidades financeiras destinadas a diversas áreas da administração,
como acima informado, recursos esses vinculados e cujas ações cabem ao atual gestor fazer o planejamento e dar continuidade para alcance do fim público destinado. Os esclarecimentos aqui trazidos foram fundamentados com documentos financeiros e não em suposições aleatórias, os quais podem ser consultados por quem tiver interesse. Consideramos necessários os esclarecimentos aqui trazidos para a manutenção da transparência, eficiência e comprometimento que sempre a gestão anterior com o bem público, com a população e os servidores públicos municipais. Não obstante, as informações inverídicas trazidas em rede social sobre suposta dívida deixada causou grande impacto em nossa cidade, manchando a imagem da gestão anterior do ex-prefeito Sadir Ribeiro Damas, que sempre trabalhou com muita transparência, eficiência e probidade, o que merece ser reparado, seja por meio de informações verdadeiras e fundamentadas, como se faz no momento, seja pelos meios legais e judiciais cabíveis. Então é isso, gente. Eu demorei, o texto é grande, mas a verdade é essa. Então, assim, é algo que deixa a gente bem entristecido, né? Coisa que eu acho que não tinha necessidade, porque trabalha-se com tudo em ordem, com tudo estruturado, da maneira que eu falei. Eu acho que a gente tem que lembrar que todos os departamentos, todas as secretarias, eu creio que foram deixadas abastecidas, todas, né, estruturadas, eu tenho certeza que tudo certinho, sem nada faltoso, e bem diferente da maneira como a gestão do prefeito Sadir, do ex-prefeito Sadir pegou, e nem por isso nós ficamos aí, né, aparecendo aí na rede social, como se diz, e falando coisas que afetam as famílias da gente, coisas que afetam a população. Por quê? Porque o povo da cidade está acostumado com todo mundo. Então é algo que eu considero bem grave, algo assim que deixa a gente bem chateado, mas é vida que segue, e a gente quer que o município caminha, em nome de Jesus, que Deus coloca a bênção dele nesse lugar e traga sucesso para a coluna, em nome de Jesus. Obrigada a todos, muito obrigada por vocês me darem a oportunidade, obrigada ao Romário pela oportunidade. Igual eu falei, eu caminhando com ele da maneira que eu caminhei, não podia deixar de finalizar e de falar para a população a verdadeira e mais sincera declaração de fim de gestão, de fim de mandato, que ele nem considera, não liga, mas é isso. Finalizamos e eu creio que foi muito bem finalizado. Muito obrigada. Todos aí da plateia, os vereadores, eu queria agradecer ao presidente Romário, que mesmo antes dessa reunião, ele respondeu a questionamentos que eu fiz, inclusive em nome da população. Como vocês sabem, eu tenho um Instagram que eu gosto de esclarecer as coisas, e assim como o ex-prefeito Sadir, eu também já sofri muito com informações que não são verdade, inclusive na política, e é só por isso que eu estou aqui hoje. Em uma das respostas da prefeitura, depois de um vídeo, me dizia o seguinte: não temos recurso, apenas dívidas. Tem uma parte lá que eu queria deixar muito clara aqui e que foi mandada para a Câmara, que foi o seguinte: isso foi o vídeo foi gravado dia 9 e essa resposta veio para a Câmara dia 16. É importante esclarecer que ainda não dispomos da totalidade dos restos a pagar, uma vez que, devido à demora do Banco do Brasil em liberar o acesso a determinadas contas, a contabilidade ainda não concluiu o fechamento de dezembro de 2024. Somente após a entrega deste documento será possível obter uma visão completa da real situação.
como vocês podem ver, um vídeo gravado no dia 9, que gerou uma confusão enorme, um desgosto, eu diria até, para pessoas da família dele, claro, para nós que somos amigos e que conhecemos de uma vida, e não estamos falando só de um político, estamos falando de uma pessoa extremamente idônea, que quando a minha avó não tinha R$1 para poder pagar as contas, porque a aposentadoria dela foi cortada, ele falou que não faltaria comida na casa dela. Certo? E é por isso que ela é apaixonada por ele, ela é uma das clientes mais antigas talvez. Mas eu não vim aqui para passar pano para ninguém, não. Eu vim simplesmente ser justa e responder como cidadã acima de tudo. Eu vou fazer algumas perguntas para a Gislene, que o público me mandou, e antes disso eu vou ler aqui. Vale mencionar que em relação aos salários de dezembro de 2024, somente foram pagos o prefeito, vice-prefeito, diretores de departamento e servidores contratados e ocupantes de cargo comissionado. Gislene, quando o prefeito termina o mandato no dia 31, ele tem que pagar o salário dele, da vice-prefeita e dos servidores que são contratados que vão finalizar esse contrato, não é isso? Então, gente, eu vou pedir para a Gislene responder para vocês, porque isso foram perguntas feitas para mim. Pessoal, o que acontece? Eu não sei se ao colocar no ofício, deixou aquele colocar o ex-prefeito sai justo colocando o pago dele, do vice. O que acontece? Quando a gente viu que a disponibilidade financeira que a gente tinha não seria suficiente para pagar 100% da folha, aí a gente adotou o critério do seguinte: todos aqueles servidores que iam ter o vínculo encerrado, ou seja, seria demitido, né? Quem seria demitido? Os contratados, o secretariado, o próprio prefeito e o próprio vice. Então, a gente optou em estar fazendo o pagamento desses servidores, dessas pessoas. E inclusive, a gente até pagou, mas não caiu na conta dos servidores efetivos, parte do servidor efetivo. A gente deixou o recurso reservado na conta folha de pagamento e orientou a tesoureira que, quando fosse pagar o restante dos efetivos, aquela parte estaria reservada. Para vocês terem ideia, igual a dona Simone falou, a folha de dezembro ela custou aproximadamente R$1.400.000, incluindo os encargos sociais. O prefeito anterior conseguiu pagar 47% e deixou os 53%. Mas o critério de estar fazendo o pagamento dessa forma foi usando esse critério. Pagar os servidores que teriam vínculo encerrado. Outra pergunta importante também que foi feita para mim é o seguinte: se eu trabalho em novembro, eu recebo em dezembro, né? Se eu trabalhar em dezembro, eu recebo em que mês? Janeiro. E quem que é o prefeito do mês de janeiro? O prefeito Nilson. A folha de pagamento dos funcionários efetivos, o dinheiro cai na conta como se fosse uma aposentadoria. Se tem uma coisa que eu busco todos os dias é conhecimento para não ser injusta com ninguém. E não, a Câmara não tem a obrigação de devolver dinheiro realmente, visto que tem um projeto a ser executado, assim como a vereadora Lúcia disse, que tinha o projeto dela na época. O presidente Romário também disse que tem um projeto em si. Porém, no mês de dezembro não foi devolvido esse dinheiro, né, que poderia ter ajudado muito com relação às contas. E não, gente, não tem 1 milhão e tanto de dívidas da prefeitura. Tem R$600 mil que são dívidas que o dinheiro vem para pagar. Então, se as pessoas estão achando que deixou a prefeitura em ruínas, se as pessoas estão achando que a prefeitura está lá quebrada, o Sadinho não roubou ninguém, o Sadinho não usou o dinheiro dele para construir nada, porque eu fui ouvir no meu salão, eu estava defendendo uma pessoa que roubou. E se tem uma coisa que me dói no fundo da alma, é injustiça. Eu queria dizer para vocês o seguinte: é muito importante a gente tomar cuidado com a internet, porque a gente grava as coisas, e eu tenho certeza que o prefeito não quis dizer que o Sadinho roubou nada. Ele foi mal interpretado, talvez, mas quando você fala uma coisa e você não conserta o que você falou, você causa estragos gigantes na vida de pessoas. De gente que admirava o Sadinho, de gente que admirava como pessoa, que passou ali e virou e falou assim: uai, eu ouvi desse jeito, ué, mas não falava de Deus, por que está roubando? Não, gente, ele não estava roubando, não. Graças a Deus, foi uma administração maravilhosa e que eu tenho orgulho de continuar falando. Eu candidatei para a política e pude conviver muito com ele, inclusive aprender com ele a política que eu acredito. Então, só para finalizar tudo isso, obrigado à Câmara que nos recebeu, que realmente fez questão. O Danilinho me respondeu, o Romário me respondeu. Para quem eu mandei mensagem, Cecília que não está aqui.
Então, é assim, o cidadão, ele elege o vereador, ele elege o prefeito e ele quer esclarecimento. Então, para vocês que estão em dúvidas, não tem dívida na prefeitura, como vocês disseram que é 1 milhão, não, são 600 e poucos mil reais, e se tivesse repassado o dinheiro da Câmara, seria 300 e pouco, porque Coluna recebe pouco dinheiro e a gente não nada em dinheiro. Então, assim, vocês não falam assim, tá babando o ovo do Sadinho, não, gente. Eu estou simplesmente sendo justa, porque se tem uma coisa que eu fiz antes de chegar aqui, foi pesquisar número por número, foi pedir para todo mundo que tinha conhecimento. Eu fui atrás da Gislene, do Cristiano, do Romário, de todo mundo, sabe por quê? Porque a gente precisa ter responsabilidade com a nossa fala. E era só isso hoje, porque a injustiça, toda vez que alguém se cala diante dela, os maus vão continuar por lá. Enquanto eu estiver por aqui, vai ter sempre gente com raiva de mim, vai ter problema. Sabe por quê? A gente não veio aqui para perseguir ninguém politicamente, não. Eu quero que seja um mandato maravilhoso do prefeito Wilson, faça a política dele maravilhosa, como ele foi, sempre muito humano, e eu acredito que ele vai continuar sendo agora. Mas a gente tem que ter responsabilidade para falar as coisas. E quando a gente fala de números, a gente precisa ser claro. Boa noite para todo mundo, viu? Gislene, queria só uma perguntinha para você aqui. O recurso que entrou em dezembro não daria para pagar a folha do funcionário do hospital, que, segundo fala, foi o funcionário efetivo do hospital que ficou sem receber. O dinheiro que entrou no dia 30, o recurso que entrou no dia 30, não daria para ter feito o pagamento dessa folha para o dia 10, não? Que a prefeitura hoje alega que pagou esse, acho que é 700 e poucos mil com recurso próprio. Esse dinheiro que entrou no final do mandato Sadinho, ele não daria para estar acertando esse pessoal do hospital, não? Com eles, não? O recurso que entrou dia 30, ele não foi o suficiente para pagar todas as despesas. Conseguimos pagar 47% da folha, os médicos, e esse restante, 53%, não foi possível pagar. Então, gente, o motivo dessa reunião aqui hoje era isso, trazer esclarecimento para a população, tirar algumas injustiças. Não estou aqui também para perseguir ninguém, mas a Câmara vai posicionar. Trabalhou certo, está tudo certo, estamos juntos. Nós queremos o melhor para o município. Trabalhou de forma errada, pode ter certeza também que a Câmara vai posicionar. Quando o pessoal confiou em mim, votando em mim, eu tenho certeza que eles esperavam isso, transparência. Todo o dinheiro que entrar na Câmara aqui, todo mundo vai ter acesso dele. Jamais eu vou fazer nada, em nota fiscal. A Romário fez isso através de nota fiscal comigo. Eu garanto para vocês que não vai ter isso, não. Que eu acho isso um absurdo, eu acho isso muito feio, que é o dinheiro do município. Eu estou aqui para trabalhar com transparência. E não estou aqui visando voto, não. Não estou aqui visando voto. Às vezes vou falar coisas aqui que não vai agradar todo mundo. Mas vou fazer de tudo para me trabalhar com muita transparência aqui, mostrando para a população. Deixo aqui meu muito obrigado. Se alguém quiser a palavra aí, está aberto. Romário, eu tenho uma dúvida, talvez ela seria técnica, eu gostaria que o jurídico da Câmara, se possível, que respondesse sobre o que determina a lei sobre o repasse da sobra desses 300 mil reais que foi no final do ano e tem o que determina a lei. A obrigação pode ser repassada ou pode ficar, digamos assim, no aberto. Boa noite. Foi falado, esse dinheiro tinha que ser repassado por gestão anterior da Câmara, até dia 31 de dezembro. Correto? Eu quero saber o que determina a lei. Via de regra, ao repasse. Contudo, como foi esclarecido aqui, não há nenhuma ilegalidade do presidente deliberar pela não devolução. O que que... Estou querendo saber, eu no meu comércio, eu faço fechamento de casa. Certo. Eu tenho receita e tenho despesas, certo? Então, a lei me obriga que eu tenho que pagar meus encargos determinados, FGTS, INSS, todo dia 20. Então, chegou dia 20, ou eu pago posteriormente, com juros, com multa, mas eu estou errado em não pagar ele dia 20.
chegou dia 30, eu não posso ficar com saldo na conta, eu tenho que zerar minha conta. Eu tenho que demonstrar as notas fiscais de despesas, ou, caso contrário, fazer a devolução que eu não vi esse dinheiro. Eu quero saber, assim, tecnicamente, o que determina a lei. A lei obriga. Eu sou obrigado a devolver, ou eu posso ficar com ele? Não é obrigado a devolver. Via de regra, devolve, correto? Mas assim como o Romário fez, a Lúcia também já explicou no mandato dela como presidente, ela ia utilizar esse valor, ficou com esse valor para ser utilizado na Câmara. Via de regra se devolve, mas não tem aquela obrigação. Qual o reflexo que vai gerar na questão do mandato do presidente da Câmara? O repasse que faz mensalmente da Prefeitura, que é o 12º, será compensado neste valor que o Romário não repassou para a Prefeitura. Ou seja, a Prefeitura, pelo que estava se discutindo, é 1 milhão, mais ou menos, o valor que repassa anualmente. Vai dar 1.700.000. Isso. Anualmente, a Prefeitura repassa do 12º para a Câmara aproximadamente 1.700.000 em 12 parcelas. Nessas 12 parcelas, será abatido o montante de 324 mil que não foi repassado pelo presidente Romário. Só abrindo um parênteses aqui. O que a gente tem que pôr em mente é o seguinte: fechou a conta da Câmara dia 31. Quem que é responsável de devolver o dinheiro ou não? É o presidente da Câmara. Quem que era o presidente da Câmara na dia 31? Era o presidente Nilson. Até então, o presidente Nilson. Ele que tinha que ter fechado o caixa, indiferente de vir ofício pedindo da Prefeitura. Não, a Prefeitura não tem que pedir repasse lá. É o presidente da Câmara que vai definir. O presidente da Câmara não definiu. O outro presidente, peraí, não, eu vou trabalhar com esse dinheiro. O outro presidente, isso era a função do outro presidente. Ele não fez, eu tenho projeto para esse dinheiro. Então, resumindo, o presidente anterior não devolveu, já com, sabe-se lá, eu vou assumir o mandato, então vai cair na conta para mim trabalhar. Eu não vou colaborar. O que se entendeu foi isso. Se entendeu foi isso. Só para resumir, não sei se. E até porque, por que os últimos 3 anos não precisou de ofício? Isso. Será que a questão vai agora? A questão é essa aí. Mas é coisa que tem que colocar. Ele não vai diretamente na Prefeitura. Mas é igual foi amplamente explicado aqui essa questão que você pontuou aí. Não vai repassar? Não vai. Mas no repasse do 12º de todo o ano de 2025, vai haver essa compensação financeira no importe de 304, ou seja, não vai gerar prejuízo tanto para a Câmara quanto para o município. É por isso que eu falo, uma liberalidade do presidente, não tem essa obrigatoriedade. A decisão agora é do atual presidente. Exatamente. Eu tenho um projeto para trabalhar com isso aí. Exatamente. Boa noite a todos. Agradeço a cada um que está aqui, agradeço a palavra que o presidente concediu. Quero falar que sempre eu ando no município todo e, como foi no dia 8 de janeiro, alguém sempre me perguntava: o Sadi deixou dívida? Eu ficava em dúvida. Não, o Sadi não deixou dívida, né? Sempre defendi ele, nem só o Sadi, o prefeito, bom administrador, entendeu? Aí eu queria que esse esclarecimento fosse no dia da posse. Mas tá bom, agradeço muito a Silvana que veio, né, esclarecer. A gente fica muito feliz com isso, que a vez esclarecer isso. Quem dera essa Câmara aqui hoje estivesse lotada de gente. Porque às vezes vem o pessoal, quando vem, né, vem muito pouco. Porque às vezes eu entendo de um jeito, fico me ouvindo de um jeito, às vezes a pessoa entende de outro. Quem dera se toda reunião tivesse aqui, tivesse lotado, né? Que o pessoal da cidade tivesse aqui, que o pessoal da roça não tem condição de vir, né? Foi bem esclarecido, o Mário Lúcio também deu a palavra dele, que eu também concordo com ele, que o certo tinha que conversar com nós e devolver o dinheiro.
Eu concordo plenamente nisso, né? Agradeço muito a Silvana, agradeço a cada um de vocês, que a gente tem que trabalhar em conjunto mesmo, o bem da população da cidade de Coluna, entendeu? Agradeço muito, Silvana, pela palavra aí. Só tenho a agradecer. É isso aí. Obrigado, irmão, pela palavra. Eu quero fugir do assunto, gente. Não quero acreditar. Quanto o Sadio pagou precatórios? Quanto pagou? Eu quero valor. Eu não trouxe essa informação. Eu peço desculpa, mas nesse ano de 2023 e 2024, eu acredito que ele deve ter pago aproximadamente uns 2 milhões de precatórios. Mas se vocês quiserem, eu busco essa informação para vocês e entrego aqui para vocês apresentarem uma próxima reunião. Eu consigo entregar em todo lugar que tem. Explica o que é precatório aí. Precatório, pessoal, trata-se de processo que alguém, né, o juiz determina e a pessoa vence aquele processo e aí o município é obrigado a pagar. Quando se torna um precatório, o município é obrigado a pagar. Um precatório alto que o município teve foi de aproximadamente uns 800 mil, foi de uma situação lá do época do seu Jarbas, se não me engano. Vocês vão lembrar melhor do que eu, de um cidadão que sofreu um acidente, né, e ficou tetraplégico, depois morreu. Aí a família entrou na justiça e isto acabou surtindo agora como precatório no ano passado, que o prefeito Sadio está pagando. Só esse processo foi aproximadamente de 700 a 800 mil. E teve outros também, reivindicação salarial de professor, alguns outros precatórios também. Mas eu posso fazer o compromisso de trazer para vocês quanto de processo de precatório que o prefeito Sadio pagou nessas duas gestões dele. O precatório ele tem que ser custeado com recurso próprio, com dinheiro do FPM. Não existe recurso vinculado, não existe recurso específico para pagar precatório. Ele tem que ser com recurso próprio do município. Quanto o Sadio pagou os 2 lotes do fórum? Esses 2 lotes ficou para o município por 450 mil, que é outra coisa que talvez a sociedade não saiba. O município foi contemplado por esse fórum digital, foi tudo muito rápido, e exigiu e pediu que o município comprasse um terreno, exigiu em área nobre, para fazer a construção do fórum. Aí o Sadio fez a aquisição de 2 lotes, que custou 450 mil para o município. Inclusive, no ano, me parece que vocês até fizeram indicação de emenda impositiva para esse fim. Ajudou demais a gestão com essa indicação de emenda. Então, na realidade, é mais de 2 milhões. É mais de 2 milhões. Nesse ano 2023 e 2024, foi mais de 2 milhões que teve esses direcionamentos que o município não contava, essas despesas que o município não contava. Mas o fórum foi um investimento e eu creio que a população de Coluna agradece por esse investimento. Gisele, ficou precatório acertado nesse mandato agora ainda, né? Sim. Inclusive, a relação de precatórios, o Tribunal de Justiça manda para o município por volta ali de maio e junho, para o município incluir no orçamento do ano seguinte. Para esse ano já tem uma relação de precatório também. Eu não vou lembrar de valor, mas é aproximadamente 400 mil, eu não lembro direito não. Já tem a relação de precatório desse ano. E infelizmente agora todo ano vai sair uma relação de precatório. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês, eu já venho conscientizando alguns vereadores, o município de Coluna não é fácil de administrar. Eu até tenho o costume de falar que todo prefeito, ele passa por um desafio. Não foi diferente do Sadio, dos prefeitos anteriores, e eu acredito também que não vai ser diferente do Nilson. É muito difícil administrar o município de Coluna. A dona Silvana colocou essa mensagem dela, que é um município que tem 9 mil habitantes, tem um hospital e recebe o menor FPM. Recebe o FPM igual uma cidade que tem 2 mil, 3 mil habitantes. Então, o gestor, ele quando entra, ele tem que ter uma consciência, ele tem que tentar ver se consegue fazer um caixa, cortar algumas despesas, porque não é fácil administrar o município de Coluna. Não é fácil mesmo. Imagina o município de Coluna receber igual o município de Freira
Ribeirão Negro, mesmo a FPM, que é o principal recurso que mantém o município, e aqui a folha daqui é alta, o hospital dá um gasto muito alto no município, a extensão territorial do município é grande para estar arrumando as estradas, então não é fácil administrar o município de Coluna, é um desafio. Então a gente tem que passar isso para a população ter essa ciência. Porque não é fácil mesmo. Eu sei que eu fiquei praticamente 8 anos com SADI e era assim, dores de cabeça, cabeça branca, todo dia, às vezes aparecia uma compra para o hospital ali que custa 30, 40 mil, ele perguntava para você, tem dinheiro? A gente tinha que falar com ele, não tem, mas é coisa que tem que comprar, é medicamento, é material hospitalar, é soro, como que você não abastece o hospital com esse material? E às vezes você não tem o recurso para aquele fim. Então é difícil administrar o município de Coluna, não é fácil. Então é isso, gente, né? Eu acho que ficou bem esclarecido. Não adianta querer vir jogar a responsabilidade da prefeitura em cima de Câmara. Câmara não tem nada a ver. Folha de pagamento é isso. Não adianta vir jogar a responsabilidade em cima de Câmara. Nós temos nosso projeto, nós temos nossas ideias aqui e acho que deve ser respeitado. Porque eu acho que também nós temos o direito de tentar fazer alguma coisa para mostrar para a população: a fulana entrou e fez diferente um pouco. E o meu pensamento é esse. E vou trabalhar respeitando o direito de todos. Boa noite a todos. Queria agradecer, a presença de todos aqui. É muito importante a presença da população nas reuniões. Eu participo de alguns grupos da cidade, que é onde surgem assuntos de política. Tem várias questões, várias propostas, perguntas, que talvez em grupo de WhatsApp eu acho que é difícil se comunicar. Então, aqui é tipo um apelo mesmo para quem está assistindo: venha, traga sua ideia, traga sua opinião, que a gente está aqui para servir vocês, nós somos a voz de vocês, estamos aqui para escutar, para entender as necessidades, as demandas, e a gente correr atrás. Confesso que para mim está sendo muito novo, é o segundo mês, primeira reunião, mas posso afirmar para vocês que estou me inteirando do assunto, quero aprender, não querer ser melhor que ninguém, mas ter conhecimento. Pode chegar até em mim, aquilo que não consegui dar resposta de imediato, vou procurar a resposta e é isso aí que me diz, a gente está aqui para servir vocês. Muito obrigado. Presidente, a pergunta pessoal da população brasileira na rua aí a respeito do carnaval. Se for da vontade do senhor e da concordância dos vereadores, o senhor está disposto a ajudar a prefeitura com alguma coisa para fazer o carnaval? Porque o pessoal pergunta: gente, o presidente é o Romário, quem tem a deliberação do dinheiro, o que ele vai fazer é ele. Quem vai fazer carnaval? O vereador. Quem dinheiro não vai fazer carnaval? Eu fiz uma pergunta para o presidente, não é uma coisa que a senhora já responde, até mesmo. Eu fiz a pergunta para o presidente, sabe? Mas na hora que foi fazer para a senhora, eu vou fazer com mais educação. Certo? Olha o povo vocês elegem. Olha o povo vocês elegem. Não, eu não falei que era demais para a senhora. Eu fiz a pergunta para o presidente, a senhora respondeu na frente dele. Isso que eu esqueci. Olha, a senhora tem muita gente. O que eu vejo sobre o carnaval? Não vou falar aqui no intuito de agradar as pessoas, não. Se eu estou com uma condição financeira não está muito boa, eu estou com vontade vou dar um exemplo, estou com vontade de comprar uma moto, mas minha condição financeira não está muito boa, eu vou comprar essa moto? Claro que não. O que eu vejo, O que foi passado para a população? Que o município está com uma situação difícil, que o município tem dívidas, que o município está passando por um momento aí de precisar de ajuda até da Câmara. Eu não consigo entender se o município está com tanta dificuldade e vai fazer uma festa que gera gasto. Não é porque eu não gosto do carnaval, não. Eu respeito quem gosta do carnaval, muitas vezes também até eu vou. Mas o que eu vejo aí é que algumas coisas ficam um pouco contraditórias. Porque não adianta a gente falar, às vezes a gente tem que falar não, até para o filho da gente, com o coração doendo, o filho não tem condição de te dar isso. Se a situação do município está difícil, para que trazer mais gasto? Para que gerar mais gasto? Eu estou falando aqui sem politicagem, sem nada, longe de mim fazer isso. Se o município está com situação difícil, vão tentar nos estruturar então
para que o não de hoje vire um sim do futuro. Hoje está difícil, quem sabe no próximo ano dá para fazer esse carnaval. É minha ideia para não colocar pessoas em situação difícil. É isso que eu tenho a falar sobre isso. E a posição da Câmara, infelizmente, se o município está com essa dificuldade, eu não consigo fazer muita coisa em relação a isso aí não, amigo. Não, eu só... Minha resposta é... Porque, é igual o senhor falou, respeito a resposta sua, igual a Lame falou, mas é o seguinte, uma parte da população pergunta, e a gente, como vereador, igual só fazendo esclarecimento, a gente tem que esclarecer para a população também. Não é porque gerou essa dívida que não pode ser feito nada, o município vai parar. Essa dívida que ficou aí também não é da atual administração. Então, eu penso assim, a atual administração não pode parar tudo, porque ficou essa dívida de 600 mil? Já pensou, a gente tem uma dívida, a gente tem que trabalhar para solucionar, igual o senhor falou aí. Tem que trabalhar para legalizar o município e normalizar. Mas também o povo não pode deixar de entender. Eu penso que isso é uma opinião minha, respeito de todos. Certo? Mas a gente tocar uma vida e até no financeiro, a gente tem que ter sabedoria de saber quando eu não tenho condição de fazer isso. Às vezes, se eu fosse fazer tudo que eu tenho vontade, minha família andava aí, era um tapete de ouro, mas eu não tenho condição para isso. Às vezes é preciso a gente fazer alguns cortes. Igual criticou, às vezes a gente falou de fazer carnaval, tal, quem gosta vai pular. Ele, quando ele viu a real situação do município, ele enxergou que não tinha capacidade, não tinha como ele fazer aquilo. Porque se ele fizesse aquilo, ele ia colocar a vida da população comunense em jogo também, ia atrasar a vida dos nossos filhos. Aí quando ele viu isso dentro da prefeitura, ele falou, infelizmente eu falei, mas eu vou ter que abaixar a cabeça e não aguento fazer. O bonito é isso, o que eu vejo é isso, e o que eu deixo para a população é isso. Não é perseguição, não é nada, é o que eu vejo. E, né, pelo que eu estou vendo aqui, já foi esclarecido, né? A pauta que nós estávamos com ela aqui foi esclarecida. Não tendo mais nada a se tratar, dou por encerrada a sessão. Muito obrigado. Só os documentos relacionados a essa reunião estão todos disponíveis aqui na Câmara. Se algum munícipe se interessar e quiser, está tudo disponível.